A paz do Senhor, crentes. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus, Lucas 24. Vou ler a partir do verso 15. A gente vai fazer uma leitura um pouco mais longa hoje, mas é um texto que é necessário da gente fazer isso para a gente compreender um pouco aqui a história. A Palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E ele lhe perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Amém. Irmãos, aqui é um texto maravilhoso. Aqui é conhecido como os discípulos do caminho de Emaús. Aqui está vendo dois discípulos conversando sobre a perda, sobre o fato de que Cristo havia morrido, havia sido crucificado sob Pôncio Pilatos. E aqui percebe no texto que eles estão de fato abatidos. Eles falam de Jesus no passado. Eles falam de Jesus. Jesus era alguém que veio, alguém que passou, foi alguém que era poderoso em obras e palavras, que nós, de alguma forma, e aqui eu estou, claro, imaginando a situação, nós de alguma forma acreditávamos que ele era o nosso Redentor, ele viria a redimir Israel. Nós empenhamos a nossa vida nisso. Nós caminhamos 3 anos seguindo os passos de Jesus. Nós éramos discípulos de Jesus, só falta Pedro falar isso. E com esse ar de tristeza e frustração, ele fala que, olha, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram. Já fazem 3 dias que Jesus foi morto sob Pôncio Pilatos, sob as autoridades. Já faz 3 dias que Jesus foi morto e até agora é isso. Observa que eles estão frustrados. E nesse momento, observa uma lição poderosa para a nossa vida. Irmãos, às vezes a gente pode estar até frustrado, porque uma expectativa nossa acerca daquilo que a gente depositou em fé diante do Senhor não está ocorrendo da forma que a gente gostaria. Talvez a gente esteja frustrado, porque aquilo que a gente queria que já tivesse acontecido, a gente não viu ainda acontecer. Talvez esteja frustrado porque os planos que nós fizemos não estão acontecendo da maneira que era para acontecer. Talvez, ao longo da caminhada, a gente tenha que nos deparar algumas vezes com esse sentimento de tristeza e frustração. Mas observe aqui outra coisa. Não é o Senhor que nos frustra. O que faz com que as pessoas fiquem frustradas em algum momento da sua caminhada não é uma falha do Senhor ou do projeto de Deus. É porque em alguns momentos da nossa vida, os nossos olhos estão como que impedidos de ver Jesus. Eles estão falando aqui com uma profunda tristeza acerca da morte de Cristo,
para o Cristo ressurreto. Eles simplesmente não estão enxergando que o Messias já voltou, que o Senhor ressuscitou, que Ele é vivo, que todas as promessas que o Senhor fez permanecem de pé. Eles simplesmente não conseguem perceber isso, porque seus olhos estão embotados. Quantas vezes, irmãos, o Senhor já tem derramado a provisão na nossa vida. O Senhor já tem mandado o milagre na nossa vida, mas nós simplesmente não enxergamos. Similar à história do profeta Eliseu, quando está orando, no seu local de oração está cercado por um grande exército. O seu companheiro, o seu auxiliar Geazi está apavorado. E a oração de Eliseu foi muito rápida. Deus abra os olhos de Geazi para que ele veja. E Geazi enxerga que muito mais são aqueles que estão acampados ao nosso redor. Muito maior é o exército de Deus. Muito maior é a providência de Deus do que o inimigo que porventura venha nos cercar. Irmãos, se nós estivermos passando por um momento de tristeza e desolação, a única coisa inteligente a nós fazermos é pedir: Senhor, te revela na nossa vida. Senhor, te revela na nossa vida. Abra os nossos olhos espirituais. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira esse embotado dos nossos olhos para que nós vejamos. Sabe como é que Jesus se revela? No decorrer do texto, ele vai dizer, ele vai apresentar a Escritura. E apresentando a Escritura para aqueles discípulos, mostrando todo o plano de Deus, todo o projeto de redenção de Deus. Fala: não, meu amigo, era necessário que o Cristo padecesse, mas é necessário que ele ressuscitasse. E nesse momento, já estão à tarde, fazem aquele momento de refeição, e isso já lá no verso 30. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, Deus vai se revelar na gente, para a gente cada vez mais, à luz da Escritura e também na comunhão com o Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor Jesus. Quando a gente começa a conhecer o Senhor Jesus, a gente vai perceber que ele tem um jeito característico de derramar da comunhão dele conosco. E nós vamos aprender a reconhecer Jesus e a como ele está conosco em todas as ocasiões. Pense nisso. Muito obrigado, a paz do Senhor.